Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós estamos começando uma nova série chamada Falando por Parábolas, onde nós passaremos por algumas parábolas de Jesus e entenderemos por que ele falava por parábolas, o que significava cada parábola e o que ele quer nos ensinar para a nossa vida, que nós precisamos aprender e aplicar. Amém? Então, todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, já clica aqui no sininho para que você receba novas notificações e vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, se você puder, em Mateus capítulo 13, versículo 10. Primeiro vamos entender por que Jesus falava por parábolas, e ele explica. Vamos lá, ó. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Depois ele cita qual é a profecia, mas só para resumir, por que Jesus falava por parábolas? Ele deixa bem claro, porque ele queria explicar para quem tinha que ouvir, ou seja, ele queria falar para quem tinha o discernimento para entender a forma que ele falava por parábolas. E as pessoas que não tinham esse discernimento, elas acabavam não entendendo e parecia uma história meio avulsa, meio aleatória, e ela não entendia nada. Agora, para os que entendem, ele falava de uma maneira bem objetiva ao espírito. Então, por isso que ele falou, por isso que ele cita a quem tem ouvidos, que ouça. Então, a forma de Jesus falar por parábolas é uma forma muito interessante. Até porque, assim, saindo até assim, bem rapidinho, abrindo um parênteses, saindo um pouquinho desse conceito de como ele fala na Bíblia, se você trouxer isso até mesmo para um conceito de aprendizado, de você, por exemplo, quando você está aprendendo uma coisa nova, um curso novo, uma faculdade, sei lá, um MBA, qualquer tipo de curso, qualquer tipo de tema, toda vez que alguém te explica algo usando analogias, é muito mais fácil de entender. Você já parou para pensar nisso? A pessoa, por exemplo, te explica um conceito que você nunca viu na vida, alguma coisa mais técnica, alguma coisa assim, tipo, pensa que você não é engenheiro e eu vou te explicar como faz uma fundação. Então, é uma coisa nova para você, um conteúdo que você nunca viu, mas se eu começo a te explicar por uma parábola, ou seja, usando uma analogia, você vai comparando e fica mais fácil de entender, porque eu trago uma analogia que faz mais sentido para a tua realidade, para você entender algo que aparentemente seria mais difícil. Ou seja, para quem tem o entendimento, a analogia, a parábola, ela torna muito mais fácil o entendimento do que Jesus está querendo ensinar com aquilo. Agora, para quem não entende, para quem acha que aquilo é aleatório, aquilo ali acabava sendo apenas uma forma de separar o joio do trigo, como Jesus fazia. Beleza? E aí vamos agora entrar na primeira parábola que a gente vai falar nessa série, que para mim é uma das mais importantes, se não a mais, que é a parábola do semeador, que está também no capítulo 13. Vamos ler agora um pouquinho antes do versículo. Onde que começa aqui? Vamos lá, do versículo 1 mesmo. Vamos lá, capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui Jesus nos ensina como que funciona o reino dos céus através da parábola de um semeador, que ele vai semeando o que ele tem, mas ele às vezes não entende por que não colhe. Você já se viu alguma vez nessa posição? Você acredita que está semeando muito na vida de alguém, ou em algum lugar, ou sei lá, numa empresa, ou às vezes numa área da tua vida. Pô, eu estou semeando, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não consigo ver a colheita. Por que isso está acontecendo? Se você se perguntar isso ao olhar da Bíblia, você vai entender que provavelmente você está em algum desses dessas quatro situações que Jesus nos ensina. Então, qual que é a primeira situação? Inclusive,
Essa parábola aqui, especificamente, é uma parábola autoexplicativa, que logo depois, se você quiser ler a própria definição de Jesus sobre isso, a partir do versículo 18, Jesus explica essa parábola. Mas não vou ler aqui porque a gente vai falar sobre isso. Então, primeiro ponto, você precisa entender em qual dos 4 estágios você está dentro dessa parábola do semeador. E qual que é o primeiro estágio? Vamos lá, vamos ler de novo. O semeador, ó, no versículo 3, Jesus falou muitas coisas para dizendo, o semeador saiu a semear, desculpa, no 4, ó. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Então, esse é o primeiro estágio. O primeiro estágio é quando você semeia, só que você, na verdade, a palavra caiu e, e a ave veio e roubou. Então, o que significa isso? Quando a gente fala do reino dos céus, nesse cenário aqui, cada semente refere-se à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma semente nessa analogia, nessa parábola que Jesus está usando. Então, qual que é o primeiro estágio? O primeiro estágio é aquele estágio onde você, por exemplo, recebe uma palavra, mas por você não ter muita base ou não entender direito, as aves ou o diabo, nesse caso aqui representado pelas aves, vem e rouba a palavra. Ou seja, você recebe uma palavra, você assiste um vídeo, você vê uma pregação, você recebe uma palavra de um homem, uma mulher de Deus, você recebe uma palavra direto de Deus para a tua vida, mas por você não entender tanto aquilo, ou não colocar aplicabilidade naquilo, ou seja, não saber aplicar, você simplesmente deixa que o diabo venha e roube aquela palavra, roube aquela semente. Porque toda semente é para gerar uma colheita. E um primeiro ponto que às vezes você não está colhendo é porque a semente que você está recebendo, ou até mesmo que está plantando, o diabo está vindo e está roubando essa semente. E como fazer para que o diabo não roube essa semente? Simples, criando raízes. Vamos pegar o segundo exemplo. Ó. Essa foi a primeira situação. A segunda situação está no versículo 5, quando ele fala: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Então você começa a criar um pouco de raiz, mas ainda não tão profunda. Uma raiz que, finge que a terra está aqui, ela vem até um trecho aqui meio que superficial. Então quando a semente vem, a raiz, por existir, ela dá fruto. Ela gera um fruto, só que é um fruto pequeno. E esse pequeno fruto, quando vem o sol, resseca e ela queima, ou seja, ela acaba. O que significa isso? Que quando você já começa a criar alguma raiz na palavra de Deus, você recebe uma semente, você recebe uma palavra de Deus e você consegue frutificar, você consegue entender e gerar algum fruto com aquela semente. Mas por você ainda não ter tantas raízes, não estar tão fincado na rocha da palavra de Deus, qualquer sol que venha, qualquer tribulação, qualquer perseguição, qualquer situação contrária à palavra de Deus, que fira princípios, que fira o que Deus tem para você, você às vezes deixa que se vá, porque você não consegue perseverar naquela palavra. Então é como se você recebesse uma palavra. Ó, você vai, vou dar um exemplo, tá? Você vai abrir uma empresa tal, sob essa direção, e você vai prosperar muito nessa empresa, só que você não tem o tempo certo para aquilo. E aí você abre a empresa e você acha que você vai prosperar às vezes do dia para a noite. Só que aí o primeiro ano você não tem resultado, o segundo ano você não tem resultado, e aí no terceiro ano você começa a ter algum resultado mais pequeno. Aí você acha que aquele resultado já começa a ser bom, você acha que vai aumentar rápido, porque você recebeu uma palavra lá atrás. Só que aí vem uma circunstância contrária, vem uma mudança no governo, vem uma mudança no teu mercado que você está atuando, e aí no quarto ano você, pum, vai ladeira abaixo. E aí quando você vai ladeira abaixo, você pensa, pô, acho que aquela palavra não era para mim não, tá muito difícil aqui, vou fazer outra coisa. Aí você vai abrir outra empresa, ou você vai para um outro trabalho, ou você vai fazer outra coisa, só que você recebeu uma palavra de Deus sobre aquela empresa, só que você não sabia o tempo. E aí quando veio a primeira tribulação, o primeiro problema, ou o primeiro tempo, o primeiro ano de problema, vamos colocar assim, você simplesmente entregou os pontos e não perseverou. Eu estou usando isso apenas como um exemplo, porque muita gente recebe uma palavra de Deus, até começa a gerar um fruto em cima dela, só que na hora de perseverar, na hora de realmente passar por uma tribulação, passar por um deserto, ela desanima. E aí, como aquele povo que estava no deserto, recebendo maná, recebendo de Deus, preferiu murmurar e por isso não entraram na terra prometida. Então, esse é o segundo estágio, que você recebe a palavra, até frutifica, mas não consegue perseverar, porque não tem raízes ainda tão profundas. Então, no meio desse deserto, Deus, na verdade, quer fazer o quê? Ele quer aprofundar as tuas raízes. Ele quer que a tua raiz chegue e ramifique em toda a palavra de Deus, em toda a rocha da palavra de Deus.
Amém? E aí tem o terceiro estágio. Qual que é o terceiro estágio? É quando a semente ela entra, ela frutifica, mas por ela estar numa região, num terreno com muitos espinhos, ela não consegue sobreviver. O que significa isso? É a palavra que quando frutifica, ela frutifica, mas as preocupações da vida, ou por exemplo, o amor pelas riquezas, ou por exemplo, a falta de entendimento das riquezas, as coisas do mundo sufocam aquele fruto a ponto dele deixar de existir. Então é quando você recebe uma semente, você frutifica na palavra de Deus, mas aí você começa a ter muitas preocupações. Caramba, mas será que eu vou conseguir pagar aquelas contas? Caramba, mas será que aquele negócio vai prosperar daquele jeito? Caramba, mas será que isso aqui vai sobreviver dessa forma? Caramba, mas será que eu vou resistir àquela doença? Caramba, aí você começa a ter muitas preocupações que são do mundo, que a palavra de Deus já te garantiu, mas você ao invés de recorrer à palavra, ao invés de recorrer a Deus, ao invés de se entregar para Deus em oração, você decide dar voz a essas preocupações. Inclusive, essa é uma das formas que o diabo age na nossa vida. Ele nos dá sugestões que nos preocupam. Então, ele nos dá sugestões. Será que você vai conseguir pagar aquilo? Será que você vai conseguir honrar aquilo? Será que você vai ser curado daquela doença? Será que aquilo ali você vai passar por cima daquilo? Será que você vai superar aquilo mesmo? E aí, quando você aceita uma sugestão dessa, você começa a pensar, ficar pensativo, daqui a pouco você está preocupado, daqui a pouco você está ansioso, daqui a pouco você está dando lugar a pensamentos que não vieram de Deus. E por isso você deixa de dar espaço aos frutos de Deus. Esse é um dos estágios mais comuns para quem já conhece a palavra de Deus, para quem já está caminhando a palavra de Deus, está semeando, está recebendo sementes de Deus, mas ainda não está frutificando. Muitas vezes é porque a tua preocupação, a tua ansiedade, o foco nas coisas do mundo está sendo ainda maior do que o foco nas coisas de Deus. E por isso, os teus frutos ainda não são frutos grandiosos. Legal? Mas existe também o quarto estágio. Qual que é o quarto estágio? Vamos ler de novo para a gente falar exatamente como está na palavra. Ó. O versículo 8. Outro ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, tem também o quarto estágio, que é quando você já tem raízes muito mais profundas. E aí a palavra caiu, você pegou e você frutificou naquela palavra e gerou resultados a 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, você multiplicou muito mais, até 100 vezes mais do que o que você recebeu da palavra de Deus. Então, esse é o momento que você está numa boa terra, que você está regando com raízes profundas, que você não está deixando que o diabo roube essa palavra, você não está deixando que essa palavra deixe de frutificar, você não está deixando que as preocupações do mundo, os espinhos, façam com que aquele fruto morra, mesmo que depois de nascido. Pelo contrário, você está dando um ambiente fértil, você está gerando uma terra fértil para que a palavra de Deus germine, nasça, floresça, frutifique, mas para que aquele fruto continue crescendo, porque você tem raízes profundas. Amém? Então, a palavra de hoje é para que você seja uma terra fértil para a palavra de Deus, porque Deus tem objetivos muito grandes na minha e na sua vida, mas de nada adianta nós recebermos essas sementes se nós não formos uma terra fértil. Então eu te faço um convite no dia de hoje. Seja uma terra fértil nesse ano, seja uma terra fértil nesse mês. Receba as sementes que Deus tem na tua vida, as palavras que Deus tem na tua vida, que agora você está recebendo, mas aprenda a frutificar em cima dessas sementes, para que você pare de uma vez por todas de se considerar como uma terra desértica, que recebe às vezes uma semente, recebe o maná de Deus, mas começa a murmurar, começa a reclamar e não entende o princípio da palavra de Deus para que ela precisa frutificar na tua vida. Amém? Receba isso e vamos orar para a gente finalizar. Em nome de Jesus, feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por essa parábola. Nós agradecemos, Senhor, por o Senhor nos ensinar através dessas parábolas tão ricas e tão preciosas, Senhor, para nos ensinar como funciona o reino dos céus. Nos ensina, Pai, a frutificar. Tira de nós, Pai, todos os espinhos. Tira de nós, Senhor, tudo que atrapalha a Tua palavra de florescer em nós. Nos transforma em terra fértil, Senhor, para frutificar a Tua palavra a 30, 60 e 100 por um em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.